Boa tarde a todos. Estamos nesse momento aqui com o doutor Ávio Mozart. Doutor, nós percebemos durante essa discussão aqui, nessa audiência, que realmente foi muito proveitosa, e que algumas cidades que estão com número realmente baixo, como eu estava olhando aqui na avaliação, eu vi Catiba com 1,17, mas enquanto isso nós temos Macarani, que é 59,79%. Não é? Esses números realmente são muito diferentes, não é? Dentro de um contexto total, lembrando que essa biometria será encerrada no mês de fevereiro do ano que vem. Aparentemente se torna um prazo longo, mas na realidade ele não é longo pelo tempo que foi proposto para que isso acontecesse. Então, essa situação hoje realmente é muito grave. É na nossa região ou é uma situação na Bahia na sua totalização? A Bahia já conseguiu biometrizar 70% do seu eleitorado. Entretanto, nós estamos verificando que estamos precisando do apoio muito forte dos prefeitos, dos presidentes das câmaras de vereadores, das lideranças políticas, das lideranças comunitárias, associativas e sindicais, da igreja, dos pastores, da igreja evangélica, do espírita, para que possa vir colaborar conosco para que a Justiça Eleitoral consiga alterar esse estado de coisas, porque 30% significa 108 municípios de 199 sem a devida correspondência da biometrização. O Tribunal Regional Eleitoral resolveu modificar a sistemática para facilitar a vida do eleitor. Que sistemática é essa? Primeiro, conferiu o agendamento de cada um dos eleitores para que não ocorra aquelas dificuldades que eles passaram na primeira fase do recadastramento. O agendamento é simples, pode ser feito pela própria pessoa, dispondo apenas de um celular ou de um computador, ou do computador do amigo, ou do vizinho, ou do parente. Nós estamos então imbuídos, o TRE, na pessoa do presidente, desembargador Jatahy Júnior, de conseguir obter o máximo possível de biometrização, tendo em vista até que esses dados eletrônicos serão mais tarde, possivelmente, objeto de um documento único de identificação dos brasileiros. Então, o que é que significa a biometria hoje? Primeiramente, evitar e combater a corrupção eleitoral que dominou por muitos anos no nosso país, principalmente no interior. E, em segundo plano, nós também teremos esses dados incluídos num possível documento único de identificação. Quando foi pedido que os vereadores poderiam, no caso, não só vereador, mas a sociedade em si, agendar com essas pessoas, aí eu pergunto, alguns dizem que é vantagem para uns, não é vantagem para outros. Como é que o senhor analisa isso? O voto é secreto. Portanto, se A ou B vai auxiliar os eleitores para que se faça o agendamento e o recadastramento eleitoral, não haverá possivelmente nenhum problema, já que no momento do voto ele estará lá na urna, indevassável, sozinho, com a sua própria consciência. Então não haverá problema algum. Inclusive, é necessário que o prefeito, a presidente da Câmara, possa auxiliar, inclusive, no transporte dessas pessoas para realizar tanto o agendamento quanto a biometria em si. O senhor alertou várias vezes os eleitores quanto a fazer ou não a biometria, porque tem pessoas que acreditam que, mas quando chegar na hora lá, vai abrir um outro precedente, eu poderei votar. Isso vai acontecer nessa eleição de 2020? O importante é que as pessoas tenham ciência que, se não realizarem a biometria, os seus títulos serão cancelados e, por consequência, acarretarão uma série de dissabores para a própria pessoa. Como, por exemplo, se ele pretender viajar para o exterior, não vai ser possível a emissão de passaporte. Se o filho dele for aprovado e não se recadastrou, não fez a biometria numa universidade pública ou numa escola pública, ele também não poderá se matricular. Então, essas dificuldades todas que são colocadas, o eleitor tem que ter esta consciência. Primeiro, uma consciência cívica, que a eleição é, de fato,
algo dos mais importantes para que a gente coíba e escolha o melhor candidato para o nosso município, para o nosso estado ou para o nosso Brasil. Quer dizer que alerta já foi dado, essa audiência eu acredito que o senhor tenha visto como também proveitosa, já que teve representantes aqui de várias cidades dessa micro-região e esperamos realmente que o resultado seja positivo. Lembrando, como o senhor falou há poucos instantes, a nossa eleição, a eleição brasileira, um exemplo para o mundo devido a todo esse processo de evolução que aconteceu nesses anos. O meu recado agora é para o eleitor. Eleitor, se você ainda não se recadastrou, ou se você saiu de casa, encontrou um amigo ou uma amiga, dê um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, mas faça uma segunda pergunta. Você já se biometrizou? Porque a biometria tem uma função essencial para melhorar o sistema do nosso país e evitar o mal maior, que é a corrupção eleitoral. Portanto, eu quero dizer ao eleitor que não deixe de se fazer o agendamento. O agendamento pode ser feito pela internet. O agendamento também pode ser, em casos excepcionais, feito por um telefone 0800, que já está sendo divulgado pelo TRE da Bahia, para facilitar a vida dele nesse aspecto da eleição. Tá certo, muito obrigado e um bom retorno ao senhor à capital. Eu que agradeço à TV Catolé a oportunidade e estaremos sempre pedindo em outras vezes que possa também nos atender para tratar desse tema tão importante para o país. TV Catolé ao vivo aqui diretamente do auditório da Câmara de Vereadores de Itapetinga, na audiência pública, falando sobre a importância da biometria. Salão de auditório aqui da Câmara de Vereadores, estão falando agora com o Fred Sá, você que é responsável pelo cartório eleitoral aqui em Itapetinga. O processo de biometria, segundo eu estava olhando os números aqui, na Itapetinga está com 48, alguma coisa, não sei exatamente o número, mas gira em torno de mais de 48 um pouco. Esse processo está sendo entendido pelas pessoas? Como é que as pessoas estão reagindo a isso nesse momento tão importante que é fazer a biometria? Bom dia. Eu acho que realmente a população tem entendido esse apelo, né, do tribunal em chamar, em convocar para participar da biometria. Nós atingimos esse número, mas diga-se de passagem, a revisão, né, extraordinária, como ele chama, a revisão do eleitorado, começou no último dia 13 de maio. Então, assim, a obrigatoriedade do procedimento em Itapetinga, na verdade, começou no último dia 13 de maio. Nós já atendemos do dia 13 de maio até hoje, 28 de maio, mais de 800 eleitores, né, que compareceram ao cartório para fazer. Então, eu acho que a população tem entendido. Óbvio que a gente precisa acelerar esse processo, né? Então, é preciso que as pessoas façam o seu agendamento. Nós temos ainda muitas vagas disponíveis. Então, hoje até quando eu saí do cartório pela manhã, nós tínhamos vagas para depois de amanhã já o eleitor agendar sua biometria. Então, é preciso também que a população se conscientize de que tem que fazer o agendamento logo, adiantar o máximo possível para que a gente consiga atingir esse número o mais rápido possível e evite, né, chegar no final do prazo com aquela situação de muitas pessoas ainda por biometrizar. Aquelas pessoas que fizeram a biometria no passado, têm dúvida ainda, voltam até o cartório para perguntar se precisa recadastrar outra vez? Isso é importante a gente frisar também, que é um cadastramento biométrico. Se você já fez a sua biometria, inclusive já até votou na última eleição com a biometria, não é necessário você ir ao cartório para refazer sua biometria, não é? Se você já tem o seu título lá com identificação biométrica, não é preciso você fazer a sua biometria. Agora, se você foi votar e chegou lá, teve algum problema, né, não conseguiu votar com sua digital, é bom você procurar o cartório, né? Nós temos o telefone 3261-1100, você pode ligar, perguntar se vai ser necessário o seu comparecimento, que é importante para evitar um problema futuro. É importante o eleitor lembrar o site do agendamento, né? Então é agendamento.tre-ba.jus.br, e também foi disponibilizado agora recentemente um número 0800, e no site do tribunal esse número está disponível. Eu ainda não fixei esse número aqui na mente, peço desculpas desde já por não tê-lo, mas esse número repassarei depois à TV Catolé para que a gente possa estar divulgando um 0800. Tá certo, muito obrigado e boa tarde. Obrigado a vocês, uma boa tarde também. Pois é, e assim encerramos aqui a nossa participação na Câmara de Vereadores de Itapetinga, onde aconteceu a audiência falando sobre a biometria. Daqui a pouquinho tem um programa Liga do Esporte com Danilo Jorge e também com Marivaldo. Então, fique ligado, TV Catolé, do seu jeito.